te desejo as boas-vindas ao Dólar Incontestável, onde eu vou caminhar junto com vocês e mostrar os 4 grandes motivos do porquê é incontestável a necessidade do brasileiro investir em dólar. A gente, como sociedade brasileira, tem um movimento muito atrasado em relação aos países que têm mais ou menos a mesma maturidade econômica que a gente, que é o fato do brasileiro investir única e exclusivamente no Brasil. É um movimento que vem mudando recentemente, mas assim, ainda muito incipiente. O mercado brasileiro, a economia brasileira, é uma economia que vem se desenvolvendo, considerada emergente, mas a verdade é que em contexto global, o Brasil representa aí muito pouco do mercado financeiro. Mesmo a renda fixa, que no Brasil é bastante desenvolvida, ela representa menos de 2% do mercado de renda fixa do mundo. O mercado americano é mais ou menos 8 vezes o mercado brasileiro, né? Então a gente está falando de um número de opções também é muito maior. Olha que interessante, quando a gente olha a Bolsa brasileira, ela é muito pesada em commodity e serviços financeiros. Pessoal, pensa no Ibovespa há 20 anos atrás. As principais empresas do Ibovespa eram Petrobras, Vale e Itaú. Pensa no Ibovespa hoje. Quais são as principais empresas do Ibovespa? Petrobras, Vale e Itaú. Agora, olha o S&P 500. Há 20 anos atrás, as principais empresas do S&P 500 eram empresas de capital intensivo. Exxon, Walmart, Pfizer e por aí vai. Hoje são empresas de tecnologia. O que quer dizer o seguinte, o S&P 500 reflete muito mais o mundo em que a gente vive hoje do que o Ibovespa. No mundo, a diversificação internacional já é uma realidade. E agora, o brasileiro começou a perceber a urgência, a necessidade de proteção e preservação de capital, investindo no exterior. Assim, o mercado brasileiro não é infelizmente não somos um país rico, mas a gente é um país muito grande, né? E por ser muito grande, tem muita gente, tem muito dinheiro, né? Muito líquido, tem muita quantidade de dinheiro. Agora, o nosso mercado de capitais não é tão grande assim, né? Então, quando a gente vê o brasileiro buscando outros produtos de investimento para se diversificar e proteger mais seu patrimônio, a gente vê que dentro da sociedade, dentro do mercado de capitais brasileiro, a gente não é capaz de acomodar mais todo esse fluxo financeiro. Uma carteira moderna de investimentos não cabe mais dentro do Brasil somente. Então, ele vai ter que se diversificar. Meu guess é que ao longo dos próximos anos, especificamente sim da próxima década, mas mais fechados os próximos 5 anos, a gente vai ver uma migração de perto de 200 bilhões de dólares, né? 1 trilhão de reais. Bom, agora está 6, eu ainda penso no dólar a 5, mas também já pensei em dólar a 4, dólar a 3, dólar a 2. Então é urgente que o país abra suas fronteiras, tire os roadblockers para que os brasileiros possam investir de forma estrutural e fluida no mercado internacional, assim como investe no mercado doméstico, né? Isso vai proteger a população e a gente vai ver, eu acho assim, uma penetração tremenda e nativa. A gente já está vendo uma coisa que é super legal, né? Jovens investidores fazendo seu primeiro investimento em uma ação listada aqui nos Estados Unidos. Isso quer dizer que ao longo dos próximos anos, quando essa geração rodar, a gente vai ter uma legião, né? Uma quantidade enorme de investidores nativos offshore. Isso é uma mudança assim, violentamente pesada e profunda, enraizada dentro da sociedade de investimentos. Então, a gente está super otimista aqui de que assim, o próximo ciclo do sistema, do ambiente de investimentos no Brasil vai acontecer no mercado offshore, onde os brasileiros ganham o mundo, protegem mais seu poder de compra e passam a usufruir, né, dos investimentos em paridade, né, com que investidores do mundo inteiro usufruem hoje. O Brasil é um país de oportunidades, mas também de desafios econômicos. Desde a sua criação, o real já perdeu mais de 80% de seu valor frente ao dólar. Nesse vídeo, neste documentário, mostraremos por que investir em dólar é mais do que uma estratégia. É uma necessidade estrutural para proteger o seu patrimônio e construir um futuro financeiro sólido. Na medida que a gente tem um país que vê uma moeda
né, desde a sua origem, se desvalorizar mais de 80%. Né? O que a gente vê, né, um país que não se diversifica internacionalmente é um empobrecimento estrutural da população, frente ao seu poder de compra. O brasileiro, vivendo no Brasil, ele tem a sua atividade econômica relacionada à economia brasileira. Pego 3 exemplos bem distintos. Vamos supor o empreendedor, o dono de uma pizzaria, ou uma padaria, o que você quiser, é um funcionário público, né, de carreira do Estado brasileiro e um médico. Né? São 3 profissionais diferentes, que todos eles têm nos seus aportes futuros a dependência da economia brasileira. Como assim? Ora, o dono da pizzaria ele quer que o Brasil vá bem, que o Brasil cresça, que as pessoas tenham mais dinheiro, que as pessoas vão ao jantar fora, vão almoçar fora e que comprem mais as suas pizzas. E se isso for verdade, o Brasil for bem, a economia crescer, ele eventualmente vai poder abrir uma nova pizzaria, ele vai poder expandir o seu negócio e vai ganhar mais e vai ficar mais rico e poder investir, né? Todo esse futuro dele depende do Brasil também dar certo. Um cenário diferente seria se o Brasil dá muito errado, e vamos bater aqui na madeira, né? E você tem uma acentuação da criminalidade, eventualmente ele vai ter dificuldade em vender as pizzas dele, eventualmente ele pode ser assaltado, como talvez já tenha sido feito, já tenha acontecido, e eventualmente o negócio dele pode ir muito mal e ele quebrar. Ou seja, a situação econômica do Brasil impactou a vida deste empresário, dessa pessoa, desse indivíduo que eu usei aqui como um exemplo. Vamos para o outro, o funcionário público. Ele depende do Estado brasileiro continuar saudável em suas contas, a sua poupança, de eventualmente a sua poupança, seu fundo de pensão não quebrar no Brasil, de eventualmente a questão fiscal brasileira não atrapalhar a ponto da previdência dele estar sob risco. Então todo o futuro, todo o salário dele futuro, do qual ele vai retirar um pedaço e fazer aportes, né, para economizar para sua poupança lá no futuro, depende do Brasil. Afinal de contas, se o Estado brasileiro tiver uma dificuldade muito grande, eventualmente ele não vai conseguir ter reajuste de salário, eventualmente a previdência dele pode estar sob risco, as regras de previdência mudarem e por aí vai. Então a vida dele já corre o risco Brasil. Por último, exemplo do médico. Se o Brasil vai bem, eventualmente novos hospitais com mais tecnologia, ele pode abrir a sua própria clínica, pode desenvolver, ganhar mais dinheiro, mais recursos. Então a vida dele no futuro já depende do Brasil. Se eventualmente o contrário acontecer, trabalhar em hospital sucateado, plantão e ganhar menos por isso, ter dificuldade, muitas vezes não ser pago porque o plano de saúde quebrou ou coisas do gênero, você vê como a atividade econômica pode influenciar a vida de um médico, um funcionário público ou dono de uma pizzaria. E tudo isso depende, e já estão, sobre o risco Brasil. Não sei se você se identificou com algum desses tipos de personagens, né? Mas a ideia é que a sua vida hoje, trabalhando, morando, vivendo no Brasil, recebendo as suas receitas, seus lucros, seus dividendos, enfim, no Brasil, tudo isso já corre o risco Brasil. E pensando que você tem ainda 10, 15, 20 anos eventualmente para se aposentar, todo esse seu futuro já está no risco Brasil. Os teus aportes futuros já dependem do Brasil. Será que a tua poupança atual, ela também precisa estar all-in Brasil? Ou será que a sua poupança atual, o dinheiro que você tem hoje para investir, ele já não deveria estar totalmente fora do risco Brasil, dado que o futuro já está dependendo do risco Brasil e de alguma forma relacionado à atividade econômica, ao crescimento de lucros que você pode ter eventualmente relacionado ao Brasil? Será que a tua poupança no momento atual ela não deveria ser um seguro para que caso alguma coisa aconteça ali no futuro em relação ao Brasil que impacte a sua vida, você tenha a sua poupança já preservada numa moeda forte? Daniel, mas eu não acho que o Brasil vai quebrar. Por que eu vou ter isso no meu portfólio? Eu também não acredito que o Brasil vai quebrar. Agora, olha que interessante, pessoal. Todo mundo que tem carro, pelo menos a maioria das pessoas, tem um seguro de carro. E você, quando sai de casa de carro, você não acha que vai bater o carro. E por que você tem seguro de carro, já que você não acha que vai bater o carro? Então, se você tem seguro no teu carro, por que você não vai ter seguro em algo que você levou décadas para construir, que é o teu patrimônio? Se a gente voltar pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo mesmo, 5, talvez, no máximo, 6, 7 anos atrás, quando a gente pesquisava ali dentro do público-alvo, assim, por que ter dinheiro fora, você vê que a estrutura da resposta beirava a ilegalidade.
né? Pô, ter dinheiro fora é dinheiro frio. E vou além, né? Não era só o cliente final, o investidor final que tinha essa percepção. Profissionais de mercado também tinham, né? Assim, educadores financeiros, jornalistas, contadores, né? O próprio ambiente de supervisão, você tinha uma visão assim, pô, investir fora talvez não seja adequado para todos. Quando hoje a gente já tem isso, né? Investir fora é possível, é importante, é para todos. O que a gente ainda não tem é um entendimento de que investir fora serve mais para a preservação de capital, né? Eu acho que a gente ainda tem hoje, dentro da sociedade como um todo, um entendimento de que investir fora sim, é importante, a diversificação é importante, mas ela está mais perto ainda da renda variável. Ela está mais perto do ambiente de risco do que o ambiente da preservação de capital, e isso a gente deve ver se transformar muito rapidamente daqui para frente. Então, nossa futurologia aqui é de que ao longo dos próximos anos a gente vai ver uma penetração do investimento offshore acontecendo assim em todos os serviços financeiros, né? Os serviços financeiros que não tiverem o componente offshore nativos ali, correndo no seu dia a dia, vão se tornar irrelevantes. Assim como se tornaram irrelevantes as plataformas que não se abriram há 10 anos atrás, né? As assessorias que não se especializaram. Então esse capítulo da internacionalização, ele vem muito estrutural na sociedade, ele vem pró-país, pró-população, preservando o poder de compra e coloca a gente em paridade com outras sociedades que, de novo, estão mais ou menos na maturidade econômica que a gente tem, mas que não tem essa distorção de uma poupança puramente doméstica, né? Então acho que essa grande transformação que a gente vai ver, isso vai afetar a vida dos investidores, mas também dos profissionais de mercado, né? Dos assessores financeiros, né? Dos contadores, do advogado, então todo mundo que está, do jornalista que está envolvido dentro desse mundo de investimentos, economia, né? Terá um conhecimento sobre o offshore muito diferente do que tem hoje. Investir em dólar é mais do que uma estratégia. É uma forma de proteger o patrimônio contra a incerteza e construir um futuro financeiro sólido. Quando a gente olha mais ou menos as últimas 7 crises que aconteceram no mundo, né, em todas as 7 o dólar se valorizou. Isso não quer dizer que vai acontecer para o futuro, obviamente, né? A gente sempre diz o disclaimer, né? Assim, performance passada não quer dizer que vai repetir a performance futura, mas é um indicativo. E por que o dólar se valorizou? Porque é o seguinte, pessoal, em momentos de recessão, o que acontece? Os investidores, eles fazem um movimento que a gente chama de flight to quality. O que quer dizer isso? Eu vou voar para a qualidade, eu vou buscar ativos mais seguros, eu vou buscar ativos de qualidade. E dentre esses ativos estão lá o Tesouro Americano, os Treasuries, né, que a gente chama no mercado financeiro, que é considerado no mercado financeiro aquela taxa livre de risco, né? Olha que interessante, pessoal. Se a gente pega a dívida em dólar do Brasil e compara com a dívida em dólar, por exemplo, do Chipre, a dívida em dólar do Chipre tem um rating de risco denominado pelo Standard & Poor's e Moody's, que são agências de rating, melhor do que o Brasil. Ou seja, Chipre, sob essa perspectiva, é menos arriscado do que o Brasil. Macedônia, Trinidad e Tobago, Cazaquistão são menos arriscados. Se eu chegasse para você e dissesse que 100% do meu patrimônio está investido no Cazaquistão, você ia ficar louco comigo. Mas é assim que o americano pensa quando olha um brasileiro investindo 100% do patrimônio no Brasil. Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade e investir fora pensando sob o ponto de vista de preservação de capital. Em momentos de recessão, o dólar tende a se valorizar frente às outras moedas, principalmente moedas de países emergentes, por conta dessa viagem para ativos seguros, né? O flight to quality. Muito se fala, mas qual que é a tendência do dólar? Ele vai continuar subindo, ele pode eventualmente cair e por aí vai. E aí, do ponto de vista econômico, né, se a gente olhar, existem várias teorias que tentam explicar, né, para onde que vai o dólar, especialmente no curto prazo, ou influenciado como juros, crescimento, investimento estrangeiro direto, várias coisas no curto prazo influenciam de fato na moeda. Mas a médio e longo prazo, tem uma teoria chamada paridade do poder de compra que ajuda a explicar um pouco esse diferencial entre taxas de câmbio entre os países e como que isso se movimenta a longo prazo. E isso ajuda a entender por que a gente viu, desde o início da formação, né, no plano real,
o real sair do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, tá no 6 e quem sabe continuar indo para frente. Bom, eu tenho aqui uma garrafinha de água, não é propaganda, tá? A gente não está sendo patrocinado, mas vamos para usar como exemplo. Lá em 1994, quando a gente criou o Plano Real no Brasil, vamos pensar que essa água, para facilitar, né, aqui a nossa conta, que essa água ela custava R$1 e que ela custava $1. Né? Você tinha aquela paridade, 1 para 1. Beleza, e aí você tem inflação ao longo do tempo. O tempo passa e você vai tendo inflação no Brasil. E aí vamos dizer que essa água hoje custe, por exemplo, ou que ela custava, num determinado momento, R$4. Ela saiu de 1, você teve inflação e você precisava de R$4 para comprar essa garrafa de água. Nesse mesmo período, você teve alguma inflação nos Estados Unidos, só que uma inflação menor do que a inflação no Brasil. E essa garrafa de água ela custava, por exemplo, $1,50. Dali já começa a derivar a taxa de câmbio. Se você dividir o 4 pelo 1,50, você tem uma taxa de conversão entre as duas moedas. Mas o tempo passou e continuou, e hoje, por exemplo, vamos supor que essa água custe R$12. Parece exagerado, talvez no aeroporto ela pode ser que ela custe tudo isso, né? R$12. E supondo que você teve também inflação aqui nos Estados Unidos, como de fato você teve, e que essa água hoje aqui nos Estados Unidos ela custe $2. Ora, R$12 dividido por $2 dá 6. Está aí a taxa de câmbio. Está definida a taxa de câmbio pelo diferencial de inflação entre esses dois países. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem inflação, essa inflação ela corrói o poder de compra daquela moeda. A gente poderia usar um exemplo da Argentina. Se em 94 era 1 para 1, você teve uma inflação muito maior na Argentina e vamos supor que hoje você precise, sei lá, de 500 pesos para comprar essa garrafa d'água. Ao mesmo tempo que você precisa de $2 para comprar essa garrafa d'água ou de R$12 para comprar essa garrafa de água. Você viu como essa inflação ela afeta o preço desse produto, que é o mesmo produto nos diferentes países, e que esses diferentes valores numéricos eles acabam criando uma taxa de conversão, que é essa taxa de câmbio? Então essa é a ideia da paridade do poder de compra. Tá, William, tudo bem, entendi. Então essa água custava R$1, hoje ela custa, vamos supor, 12, custava $1, hoje custa 2, e aí você derivou a taxa de câmbio 6 para 1. Mas e olhando à frente, né, o que vai definir se o dólar vai subir ou não? Bom, se a gente continuar a ter uma inflação no Brasil maior do que a inflação nos Estados Unidos, você vai precisar de mais moedas brasileiras para comprar essa mesma garrafa de água. Essa diferença de inflação ao longo dos anos vai determinando essa taxa de câmbio. Então, para a gente ver o dólar se desvalorizando frente ao real, ou o real se valorizando frente ao dólar, basta que a gente tenha uma inflação no Brasil menor do que a inflação americana. O problema é que isso, ao longo dos nossos 30 anos de história, foi a exceção. Foram raros os momentos que a gente teve uma taxa de inflação menor, ou pelo menos ainda semelhante à dos Estados Unidos. A tônica foi sempre de uma inflação maior, corroendo mais o poder de compra, precisando de mais reais para você comprar essa mesma garrafa de água. Mas, na verdade, quem está mais sofrendo, quem mais sofre com desvalorização da moeda é a classe baixa, né? Estruturalmente, né, o Brasil, o brasileiro, tem uma exposição ao dólar perto de 18%, né, de 15% a 20%. Né, e quando a gente desce nas camadas menos favorecidas da população, esse negócio é mais latente, porque você tem uma estrutura de consumo ali em alimentação, né, quer dizer, muito pesada em ativos dolarizados, seja do velho clichê do pãozinho que tem o trigo, o café, né, então assim, esse pessoal sofre muito. Então, na medida que a nossa população não tem exposição estrutural em dólar, né, quando a nossa moeda se desvaloriza, né, vai direto, vai na veia no consumo, na veia no poder de compra, na veia no custo de vida. Então, e aí a gente empobrece como nação. E não é difícil da gente perceber isso. Você pega a gasolina, que é uma commodity denominada em dólar, e mais da metade do frete brasileiro é rodoviário. Você pega o trigo do pão, você pega o boi gordo. Pessoal, pensa em 24 horas do teu dia. Você acorda com o teu iPhone tocando, você escova seu dente com uma Colgate, você coloca uma cueca da Calvin Klein, um short da Gap, uma camisa da Ralph Lauren, um boné da Lacoste, uma meia da Tommy, um tênis da Nike. Você pede teu Uber, paga com Mastercard ou Visa. Quando você chega no trabalho, você pisa no tapete das cintas,
sobe no elevador da Otis. Quando você está subindo no elevador, você posta alguma coisa no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, que agora se chama X. Você manda um WhatsApp para tua namorada, para tua esposa, para o teu marido. Você abre teu computador da Dell, você mexe no Windows, toma uma Coca-Cola e no almoço você come McDonald's porque ninguém é de ferro. E a gente vem pensar que a gente não é consumidor global? O mercado global é um universo de oportunidades. Investir em dólar é expandir horizontes, proteger seu patrimônio e garantir um futuro financeiro mais estável e muito mais próspero. Quando a gente fala em investir no exterior, sempre entra naquela, não, mas o preço do dólar, o dólar tá caro, né? A gente fala, tem várias frases para isso, né? O dólar caro é aquele que você ainda não comprou, o dólar caro é aquele que você não tem. Mas uma forma de, uma coisa que eu gosto que pode parecer controversa, eu gosto de falar e que pode parecer controversa é que o preço do dólar ele não importa. Eu sei que é difícil você acreditar nisso que eu estou falando, e eu não estou mentindo, prometo que não estou mentindo. É a ideia de que o preço do dólar não importa. E por que isso? Vamos lá. Quando você investe, você está pensando em investir normalmente, não é para uma semana, um mês ou 2 meses. Vamos pensar, por exemplo, de um apartamento. Vamos comprar um apartamento como investimento. Você não pensa o seguinte, vou comprar esse apartamento, daqui a 1 mês eu vendo ele. Dá tanto trabalho comprar um apartamento, é escritura para cá, é isso, é negociação, é comissão para cá, para lá, que você pensa em carregar esse apartamento por alguns anos. Muito provavelmente, às vezes, para o resto da vida, deixar para os filhos e por aí vai. Mas por que com o investimento financeiro é diferente? Deveria ser da mesma forma. Então, quando você pensa em investir de uma forma financeira, você está falando em R$500 mil para comprar um apartamento ou R$500 mil para investir no exterior ou no Brasil, deveria ser da mesma forma, com o mesmo horizonte, pensando em 3, 5, 10 anos, pelo menos, tá? E se você pensar com esse horizonte, de fato, o valor do dólar vai importar muito pouco ou não importar. Por que isso? Pensando num exemplo de um investidor que ignora o preço do câmbio, ignora o preço do dólar, compra o dólar a 6-1, perto das máximas que a gente tem visto recentemente, e resolve investir numa renda fixa aqui nos Estados Unidos. Tá? Ele comprou um título de renda fixa, a taxa de juros varia, obviamente, mas vamos supor, para facilitar as contas, 5% ao ano. Então ele comprou dólar e pegou esses dólares e investiu num título de renda fixa que paga 5% ao ano. Tá? Ele carrega esse título durante 1 ano, ele ganhou 5%. Ele carrega esse título por 2 anos, você tem juros compostos, é um pouquinho mais do que 10. Alongando isso, se ele carregou isso durante 5 anos, né, ele vai ganhar esse 5% de uma forma composta. Bora, de uma forma composta a gente chega a algo em torno de 28% de retorno. Então vamos lá, o cara comprou dólar, investiu e teve 28% de retorno em dólar, tá, em 5 anos. Beleza. Quando que ele vai, de fato, se arrepender eventualmente de ter comprado dólar? Ora, se ele teve esse ganho de 28% em 5 anos, você consegue fazer a conta de que, para ele realmente perder dinheiro, ter se arrependido, né, de ter investido em dólar, o real tem que ter se valorizado bastante ou o dólar ter caído bastante contra o real daqui 5 anos. Mas o quão bastante isso? Ora, a gente consegue fazer a conta, eu tenho já de cabeça essa conta, que daqui 5 anos o dólar tem que estar abaixo de 4,50. Isso considerando num dólar a 6. O cara comprou a 6, investiu, ganhou 5 anos. Daqui 5 anos, quando ele resolver voltar esse dinheiro para o Brasil, se o dólar estiver abaixo de 4,50, aí sim foi um mau negócio ter internacionalizado. Eu não estou levando em conta aqui os impostos ou até mesmo o custo de oportunidade, mas só para ter uma ideia geral. E eu usei 5% ao ano, que não é uma rentabilidade absurda. Você tem investimentos que você consegue ganhar mais tanto na renda fixa e ainda mais na renda variável. E a questão aqui é que quanto mais você alonga esse período, mais difícil fica e menos importante acaba sendo o preço do dólar. Porque você comprou dólar e você botou esses dólares para trabalhar. E ao passo que esses dólares vão trabalhar para você ao longo de 3, 4, 5 anos e gerando juros compostos, pelo menos olhando para trás na nossa história em 30 anos de real, o que a gente viu foi o dólar sair de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. E você pode pensar aí qual que é a probabilidade de daqui 5 anos, eventualmente, o dólar estar abaixo de 4,50, por exemplo. E se você aumentar esse retorno, em vez de considerar 5%, vamos considerar o que o S&P
o índice das bolsas, o índice das principais empresas americanas, o S&P 500, qual que foi o retorno médio da bolsa? Porque a gente não sabe como é que vai ser ano que vem ou o próximo ano, mas o retorno médio desde 1957 foi algo em torno de 10% ao ano. Eu usei 5 na minha conta. Se você usar 10% ao ano em 5 anos, já muda bastante de figura. E a gente está falando que o real tem que se valorizar muito, ou o dólar tem que cair muito realmente para não ter valido a pena. Mas os Estados Unidos não vai deixar de ser uma superpotência, o dólar não vai acabar. Eu ouço falar muito sobre isso. Eu também ouço, e na verdade a gente ouve falar isso desde 1970, né? Se você pegar lá a capa do New York Times em 1972, dizia que a OPEC ia deixar de negociar em dólar. Em 1978, por exemplo, a capa da revista Business Week dizia que o dólar ia deixar de ser moeda de reserva e por aí vai. Quando a gente olha os Estados Unidos, e por que os Estados Unidos têm essa exuberância toda, vale pensar nos números. 25% do PIB global é americano, 90% das transações de câmbio no mundo são em dólar, mais da metade das reservas mundiais no mundo são em dólar, 60% mais ou menos. Quando você olha o mercado de ações e de bonds americanos, ele vale mais ou menos, aí, a depender do estudo que você usa, de 70 a 100 trilhões de dólares. Isso é o dobro dos 9 seguintes. E dos 9 seguintes eu estou incluindo Alemanha, China, Itália e por aí vai. O dobro, pessoal. Por que os Estados Unidos continuam com essa exuberância? Uma coisa que a gente pouco ouve falar é em relação à demografia. Quando você olha a demografia, a população economicamente ativa de vários países desenvolvidos ao redor do planeta, está caindo. A China, por exemplo, existem pesquisas que pode perder metade da população até 2100. E por que a população americana não acontece isso? Por que a população economicamente ativa nos Estados Unidos continua crescendo? Porque os Estados Unidos atraem talento do mundo inteiro. É um sugador de talento. Quem aqui não gostaria de mandar filho, filha, neto, neta e até mesmo morar nos Estados Unidos por conta disso? Se você olha, pelo menos, as 500 maiores empresas americanas, pelo menos metade delas foi fundada por imigrante ou filho de imigrante. Só que a gente esquece. O Google foi fundado por um russo. A Tesla, o Elon Musk, sul-africano. O Steve Jobs, o pai era sírio. O Jeff Bezos, o pai é cubano. O próprio Facebook, pessoal, foi fundado por um brasileiro, Eduardo Saverin. A NVIDIA, o Jensen Huang, é de Taiwan. Os CEOs das maiores empresas do mundo, que é Microsoft e Google, são indianos. E por aí vai. Então, enquanto os Estados Unidos continuar atraindo talento do mundo inteiro, a probabilidade dessa inovação mudar, da Bolsa Americana ser esse turbilhão de inovação, é muito pequena. Enquanto a gente tiver isso em mente, é muito difícil disso mudar. Investir aqui fora tem vários classes de ativo, várias opções de empresa, tem empresas americanas, empresas globais, empresas europeias, empresas brasileiras e por aí vai. É um mundo. A gente está expandindo a fronteira do brasileiro quando ele vem investir aqui fora. O brasileiro muitas vezes fica esperando, fica sempre à espera de alguma coisa, né? Esperando a troca de um ministro, a troca de um presidente, uma reforma que vai passar no Congresso e que isso pode afetar o preço do dólar. Não, mas se o crescimento chinês vai impulsionar a demanda por commodities e o Brasil vai vender mais e isso vai fazer o dólar cair. Vários outros os fatores a gente pode enumerar ao longo da nossa história que o brasileiro ficou à espera de fatores que você não controla, e essa que é a verdade. E aí você viu o dólar saindo do 3, 3,50, 4, 5, 5,50, 6. Mas o que você controla de fato? Você controla o seu orçamento, você controla as suas finanças, você controla os seus investimentos e o da sua família. Isso está na sua mão. E essa é a sua responsabilidade. Então o que eu diria para você é não ficar mais esperando, é tomar uma atitude, porque isso está na sua mão, isso você controla. Agora, boa notícia, isso está mudando, né? Acho que cada vez mais o social knowledge, né? Aquele conhecimento que abrange o tecido social, vem conseguindo entender, né? Como as sociedades são conectadas e como você deve ter uma exposição estrutural lá fora, ou aqui fora, aqui nos Estados Unidos, não só para usufruir, desse país aqui, os Estados Unidos, que é uma máquina de prosperidade, de criação de oportunidades, mas usufruir principalmente da preservação de capital, né? Então, acho que esse conhecimento social, né, esse que a gente chama assim de social knowledge, tem se movido numa velocidade fantástica.